Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste. Estamos aqui no canal GPost TV para apresentarmos uma introdução ao marxismo, uma introdução bem simples, porque nós trabalhamos com conceitos, né, bem elementares do marxismo e de maneira bastante sintética, certo? Então, no decorrer desse processo, nós vamos aprofundando mais, vocês vão enviando perguntas, questionamentos, temáticas, e nós vamos procurando produzir vídeos a respeito disso. O Estado é visto hoje, né, como um verdadeiro mito, né, quase um ser sobrenatural, que é todo poderoso, né, tem uma origem que ou é no contrato, ou é uma orientação divina, mas nós vamos ver que, do ponto de vista histórico, o Estado não é nada disso. Né? Então, para o marxismo, o Estado é um instrumento de dominação de classe. Né? Por quê? Bem, nós já vimos nos vídeos anteriores, que vocês vão ver no final desse, né? Vídeo 1, vídeo 2, que a divisão social do trabalho vai gerar, em última instância, o Estado. Né? Por quê? Porque na sociedade primitiva, sem classes, né, as funções administrativas eram exercidas pelo conjunto dos indivíduos, homens ou mulheres. Né? Desde que existe a espécie humana, né, os mais antigos fósseis do Homo sapiens, né, da nossa espécie, chegam a 200 mil anos ou até 300 mil anos, certo? E nós podemos visualizar que tem um período, né, grande, boa parte da história humana não teve existência de Estado. Né? O Estado vai surgir depois da Revolução Neolítica, depois do desenvolvimento do sobreproduto natural, né, sobreproduto social, certo? E o surgimento de grupos humanos antagônicos. Né? Mas até então você não tinha essa estrutura. Né? Então, o Estado é um produto histórico da atividade humana. Né? Então, antes do Estado, a sociedade governava a si própria, ou seja, existia o autogoverno das sociedades primitivas. Né? A gente pode ver isso pelos estudos antropológicos. Né? Existia uma divisão do trabalho, mas era uma divisão natural, por idade, por sexo, tá certo? Por gênero. Bem, então quando é que vem o Estado? Né? O Estado nasce quando essas funções são apropriadas por um grupo separado de seres humanos. Quais funções? Né? Você surge um exército distinto da massa dos membros da comunidade, né? Uma estrutura, vamos dizer assim, militar, repressiva. Né? Outra característica, né? Vão surgir juízes distintos da comunidade, né? Um aparato jurídico, né? Pode ser bem primitivo, mas vai aparecer. Né? Então, quando a gente vai ver os estados mais antigos, né, os estados da Mesopotâmia, né, ou então o estado chinês, né, os estados da Índia antiga, né, os estados gregos, a gente vai perceber isso. Né? E vão surgir, obviamente, chefes hereditários, né, reis, nobres, né, todo um conjunto de indivíduos, né, que vão ter suas funções repassadas hereditariamente. Né? E, por último, né, nós vamos ter os produtores de ideologias separados do resto da coletividade. Né? Esses produtores são de têm diversas funções, né, religiosas, culturais, mas eles vão sistematizar, né, vão tornar inteligíveis, vão justificar as relações que imperam numa sociedade onde tem a dominação, onde tem o Estado, onde tem a apropriação do produto social, né, do sobreproduto social, por uma classe específica, né, e onde existe exploração. No nascimento do Estado, aparece uma dupla transformação. Qual é a primeira transformação? Né? Qual é o fundamento? Né? O aparecimento de um sobreproduto social permanente, né? Que permite libertar uma parte da sociedade de trabalhar
para a sua subsistência. Isso cria as condições materiais para a sua especialização na função de acumulação e administração. Ou seja, nas sociedades que não têm um sobreproduto social, não há Estado, porque não há apropriação por parte de um setor da sociedade sobre o que é produzido por outro. Né? Não há dominação. Né? Então, onde há sobreproduto social, né, nas sociedades escravistas, nas sociedades asiáticas, né, nas sociedades feudais, nas sociedades capitalistas, né, no modo de produção escravista colonial, como aconteceu no Brasil e em outros países da América, né, ou em sociedades que os modos de produção a gente está estudando, como sociedade inca, sociedade maia, sociedade asteca e outras, né, também na África, na Ásia, né, onde tem subproduto social, necessariamente, historicamente, tem surgido uma classe que se apropria desse produto. Né? Uma segunda transformação é uma transformação social e política, que permite excluir os membros restantes da comunidade do exercício das funções de direção que eram comuns a todos. Né? Então, você tem uma transformação econômica, que é o aparecimento do sobreproduto social, a apropriação por uma parcela minoritária da sociedade, e você tem uma segunda, né, uma transformação que também é simultânea, né, que permite excluir os membros restantes da comunidade do exercício das funções de direção que eram comuns a todos. Né? E quem garante essa exclusão e a permanência dessa exclusão é o que a gente vai denominar de Estado. Né? Então, o Estado está vinculado essencialmente com a divisão da sociedade em classes sociais. E são as classes dominantes que têm interesse em praticar essa exclusão. As classes dominantes, né, se organizam para excluir os membros das classes exploradas e produtivas do exercício de funções que lhe permitiriam abolir a exploração que lhes é imposta, certo? Então, a função do Estado é essa, né? Só a gente, da história, a gente vê isso claramente, né? Na Idade Média, na África, na Ásia, né? Em países específicos, nós vemos a estrutura do Estado garantindo, né, o exercício, né, o monopólio do poder pelas classes dominantes, né? O monopólio das funções jurídicas, das funções políticas, né? O controle a direção econômica do processo de exploração, todos estão, é óbvio, né? Isso tudo está na mão das classes dominantes, né? Então, o aparecimento das classes dominantes efetua-se através da apropriação do subproduto social por uma fração da sociedade. E isso qualquer Estado vai garantir. Né? O Estado brasileiro é um exemplo. Né? Se for para o Estado atual brasileiro, a gente vai ver como o Estado garante, né? Vê a questão do Banco Central, a questão do latifúndio, né? Isso é garantido pelas leis, pelo poder legislativo, né? Pelo poder judiciário, né? Por todo o arcabouço legal do país, né? E, inclusive, pelo poder executivo, né? Garante isso, né? Então, em última análise, a função do Estado é de exercer a sujeição de uma parte da sociedade por outra, né? Isso é importante. A sujeição de uma parte da sociedade por outra. Isso pode ser visto no cotidiano. Vocês abram o jornal, as TVs, né, os canais da internet, vocês vão ver como é que a polícia, que é exemplo do Brasil, mas em outros países, tratam, certo, a maioria da população, certo? Como é a abordagem policial nas periferias, como é a abordagem policial junto às camadas, aos setores dominantes da sociedade, né? Como é que a polícia age diante do direito legítimo de populações sem terra, sem teto, numa ocupação, e como é que a polícia, né, as forças armadas agem, como no caso aí dos Yanomami, né, as empresas, né, que estão tentando explorar as terras indígenas, recebem a bala, destrói, atacam, e é uma mansidão, né? Das favelas, né, olha o que ocorre, certo? Olha as forças, e não é só porque o Brasil é um país atrasado, dependente, né? Olhe na França, olha a função, certo? Da polícia na França. A maioria da população não quer, certo? A mudança do sistema previdenciário, e olha o que é que acontece, a imensa repressão que ocorre, né? Qual é a função? É sujeitar
né? Uma parcela da sociedade é quem realmente domina. No caso do Brasil, da França, a oligarquia financeira, né? Os grandes grupos econômicos, né? Tanto nacionais como estrangeiros, certo? E isso acaba com aquela tese liberal, né? Porque nada ao longo da história permite justificar a tese liberal burguesa de que o Estado teria nascido por um contrato, né, de uma convenção livremente aceita por todos os membros de uma comunidade. Né? Isso é apenas um mito, pura mitologia, pura mentira, né, porque não tem justificativa. Né? Então, vamos dizer, o Estado escravista brasileiro surgiu de um pacto, né, entre os senhores de escravos e os escravos. Né? O Estado feudal surgiu de um acordo. Né? Isso foi uma tese, né, liberal, né, do período das revoluções burguesas, que serviu para justificar, vamos dizer assim, o direito de rebelião, né, o direito da burguesia é, deslocar, certo? Deslocar a nobreza, né, do poder e assumir o poder. Né? Então, dizia que realmente tinha que fazer um novo contrato, esse contrato era com a burguesia e tudo, né? Mas isso foi justificado por grandes intelectuais orgânicos da burguesia, né? De diversos setores burgueses, aristocratas, pequenos burgueses, né? Então, a gente pode ver isso na teoria do contratualismo, né? Que a gente pode um dia avaliar e discutir aqui. Né? Então, não há contrato, né? O Estado surge como um produto, né, de uma repressão, de uma sujeição, da garantia, da luta pela garantia da permanência da expropriação do sobreproduto social. Né? Então, pelo contrário, a história confirma que o Estado é produto de uma opressão da violência exercida por alguns sobre outros. Né? Isso a gente vê em qualquer lugar do mundo onde exista um Estado. Né? E mesmo quando existe um Estado produto de uma revolução, que a gente vai dizer isso, uma revolução social, uma revolução socialista, o Estado, enquanto existir, é também um exercício de sujeição, sendo que é uma sujeição de uma minoria por uma maioria. Certo? No caso dos estados que garantem a exploração, é o contrário. É um instrumento de sujeição da ampla maioria por uma minoria. Né? Por isso, a gente tem que ficar claro, certo? Da natureza, vamos dizer assim, ontológica do Estado. O Estado é um produto histórico que surge com as classes sociais, as classes sociais surgem com o aumento da produtividade do trabalho humano, certo? Se produz mais do que é necessário, uma parcela da sociedade se apropria disso, né, desse subproduto social, e para garantir isso, se constitui historicamente, das mais diversas formas, o Estado, né, que tem como instrumento, né, como função última, a garantia da sociedade exploradora. É isso, gente. E até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de mandar perguntas. Se gostarem, divulguem esse nosso trabalho. É isso e até a próxima.